Olá pessoal, eu acabei de chegar em casa e eu lembrei que no vídeo anterior eu havia comentado sobre a classe do meu filho que ele estuda, que eu até comentei a sigla, que se chama o P2A. E eu acabei de levar ele na escola e lembrei que ficou essa sigla meio vaga no vídeo anterior. Então eu vou falar pra vocês o que significa e como que funciona a escola, meu ponto de vista, minha opinião, como eu disse já no outros vídeos, tá? Lembrando que chegamos na França em março, chegamos não, eu cheguei em fevereiro, meu marido estava em processo de cidadania na Itália, porque a gente escolheu a França por causa da minha mãe e da minha irmã, que tá no vídeo anterior. E eu vou contar pra vocês como que aconteceu, porque assim, quando você é jovem, solteiro ou um casal sem filha, é um pouco mais fácil, você não tem tanta dificuldade em algumas coisas. Quando você tem um filho, as coisas já são diferentes, principalmente quando você muda de país, né? Como que vai fazer com o idioma, estudar, como que funciona, etc, etc, etc. Então, assim que eles chegaram, nós se dirigimos, né? Ou fomos até a Mairie. A Mairie nada mais é do que a prefeitura, todos os comunes têm da França tem prefeitura de cada comune, ou seja, Paris, se você olhar o mapa deles, ela é dividido em 20 comunes, que são os arrondissements. Então, cada desses comunes vai ter uma mairie, por exemplo, tá? Mas eu, por exemplo, moro em Montrouge, então de Montrouge tem um, de Malakoff tem outro, e assim sucessivamente, beleza? E a mairie nada mais é o lugar onde que é a prefeitura, onde que se faz o casamento, onde que se faz matrícula, onde que tira, pega... um monte de coisa, beleza? Enfim, vamos falar da escola. O P2A, o que é o P2A? O P2A nada mais é do que uma classe para alunos que vieram do seu país de origem, obviamente, que não tem o idioma francês como idioma natal. Então, eles vão aprender o francês, ter o francês como uma segunda língua. Essa classe é dentro da escola, tá? Essa classe é dentro da escola. Você não vai precisar tirar o teu filho de lá dentro da escola, sei lá, teu filho ficar meio período e depois ir para um outro lugar, não, é tudo dentro da escola. Então, como funciona? O Emerson, ele foi matriculado primeiramente lá na Mairie, eles mandaram ele para uma escola lá, o Elementaire, e na primeira escola dele que ficava atrás, numa rua atrás de casa, não tinha essa classe, mas como não era para ele ficar em casa sem estudar, eles mandaram ele mesmo assim. E depois de uma semana e meia, mais ou menos, 2 semanas, antes de começar as férias, que já ia logo começar as férias de abril, se eu não estou enganada, eles mandaram ele para uma outra escola que ficava um pouco mais distante de casa. Por que uma escola um pouco mais distante? Não naquela escola que ele estava, porque nem todas as escolas têm esse professor, essa professora, tem essa classe, o P2A, que é uma classe, um intensivão de francês. Então, assim, a criança, se ela entra 8h30, ela vai ficar das 8h30 até as 4h30 da tarde aprendendo francês. Tirando o período que eles param para almoçar, que é das 11h30 até 1h30, que vai ser na cantina, mas aí, coitada, a criança vai estar ali já ouvindo francês e ela vai ter que meio que lutar no início. Mas, gente, não é nada difícil, porque a gente não pode esquecer que a criança, ela aprende por... Como que se diz a palavra? Quando você mostra pra criança, isso aqui é xícara, e a criança sabe que isso aqui é uma xícara porque você mostrou o objeto pra ela e você disse que era uma xícara. Então, pra criança é um pouco mais fácil pra ela aprender, tá? Não é voz da minha cabeça, não. Isso é cientificamente, tem estudos que falam sobre isso, o porquê que ela tem essa facilidade de aprender. Só dar um Google e olhar. Mas o que eu quero dizer é isso. Então, de acordo com a sala dele, ele vai estar na sala dele. Hoje ele está no 6º, 6º ano.
é sexto ano B ou P2A. Então ele tem a sala dele de sexto ano, que é onde ele aprende artes, matemática, introdução ao inglês e educação física, né, que é os esportes. E depois ele tem o francês. No CZM eles mudam de sala, não é o professor igual no Brasil, que o Brasil a gente geralmente ia até, o professor vinha até nossa sala. Não, aqui eles vão até a sala, então eles recebem um cronograma, nesse cronograma tem o número da sala que eles têm que ir, tá? Então eles têm 5 minutinhos para correr até a próxima sala. Correr não tanto, porque lá no colégio sobe a escada. E é assim que funciona. Então o Emerson, se fosse no seu sexto ano sem o P2A, ele teria o inglês, matemática, química, mecatrônica, se eu não estou enganada. Ele aprenderia, teria uma outra língua, um outro idioma que daí nós escolhemos, que poderia ser o chinês, o alemão ou o espanhol, agora não me recordo. Mas como ele está fazendo esse P2A ainda, que ele vai fazer somente mais esse ano, próximo ano já acabou, e daí ele entra no quinto ano, sim, aqui vai de sexto, quinto, quarto, terceiro, e não sexto, sétimo, oitavo. E daí ele sai e vai começar tudo normal, tá? Tudo normal. Então é assim que funciona. Então não precisa se preocupar referente a isso, que a criança ela vai ter esse ensino de francês. Agora no sexto ano ele tá aprendendo os verbos e a conjugar verbo, a conjugar outras coisas. Em matemática ele aprende as contas, mas o professor ele ensina o nome das coisas como o nome das coisas bem bonitinho em francês. Então agora já não é mais sofrido para ele era quando ele estava no Alimentaire, porque ele não sabia nada, sabia o básico do básico, né, o bonjour e o merci, e então era um pouco mais dificultoso, mas assim, ele entrou em março na escola, em maio, junho, ele já estava entendendo o francês bastante, e ele também estudava em casa. A gente tem um site, vou até divulgar o site aqui, se chama Cultive. Ele é muito bom, eles têm vários cursos, e lá tem um curso de francês que é muito bom. No meu ponto de vista, assim, é até muito bom. Se for você que quer começar no francês, ele ajuda você a ter uma direção. E ele também via esses vídeos, era bem puxado pra ele, então ele chegava da escola, tomava café, comia, ele chegava um pouco com bastante dor de cabeça, mas depois de tudo isso ele ainda dava uma olhada nessas aulas do Cultive, porque como é um site brasileiro, então a mocinha que fala lá, que dá aula, a professora, ela é brasileira, então ela fala, até um certo ponto ela fala tudo em português, e ela fala bastante depois que ela começa a falar em francês, então é muito bom se você quer saber. E como que funciona daí referente a isso que eu comentei sobre... Já vou sair dessa parte do P2A, que agora todo mundo já sabe o que significa, e vou falar como que funciona as escolas. Pelo menos onde eu moro, como eu disse no outro vídeo, a minha experiência, como que está sendo a nossa experiência. O meu filho, ele fica das 8h30, das 8h30 não, minto. Depende do dia, da semana, ele começa em certo horário. Quase todos os dias ele entra às 9h e ele pode sair 2h30, 3h30 ou 4h30 da tarde. Na quarta-feira ele entra às 8h e sai às 10h. Sim, ele fica só 2 horas na escola e de tarde não faz nada da vida. Não, ele faz assim, nada da vida assim, não vai pra escola. E alimentação, eles param 11h30, 11h30 acaba a última aula dele, ele come na escola e 1h30, 11h30 não, 11 horas. 11h30. Acaba a aula dele e 1h30 volta de novo e aí tem as aulas. Uma coisa que eu gostaria de falar que seria muito bom lembrar e falar, que eu acho importante, que eu não sei, na verdade assim, eu não procuro muitos vídeos, então eu não sei como se alguém falou. Aqui a gente paga pela alimentação das crianças.
Ah, mas você falou, vocês vão pra aí, vocês têm que pagar o lanche da criança, obviamente. Só que a criança aqui, ela come um almoço mesmo, tá? Ela come carne, ela come batata, ela come frango, ela come queijo, ela come fruta, ela come lentilha, é prato tipicamente franceses. Então eles têm uma alimentação completa. Então, e esse valor é pago de acordo com a sua o quanto você ganha de salário, tua família ganha no total, até esqueci a palavra, enfim. E então, se você não ganha muito bem, você paga 70, 80 centavos por alimentação. Se você ganha muito bem, você pode pagar 4,50 euros. Bom, eu não sei, mais ou menos é isso. E se caso você não tiver muitas condições e precisar comprovar isso de uma outra forma, porque às vezes você não tem trabalho ou trabalha no mercado, no mercado não, trabalha o famoso no Noir, que é um trabalho sem registro, que não pode, de acordo com o governo, é, é, você, você precisa daí de uma assistente social, a assistente social tá na escola, ela te ajuda da melhor forma possível, elas são maravilhosas, elas ajudam em bastante coisas. Aqui, se você não tem nada, eles dão material pro aluno, eles fazem reembolso de algumas coisas, então é muito legal, muito 10 referente a isso. Mas sim, você tem que pagar a alimentação da tua cria. Se você tá no elementar e a criança fica até às 6 da tarde, então ela fica das 8 até das 8, das 8 e meia, das 8 e meia, das 8, 8 e meia, 8, enfim, não lembro, até às 6 da tarde, ele vai fazer duas alimentações, que é o almoço, e ali depois às 4 e meia é a segunda, porque 4 e meia é quando outras crianças saem, os pais vêm buscar ela, e daí eles dão um café para os alunos que ficam na escola, tá? Então, para esses alunos que ficam na escola, eles dão um outro, então é uma alimentação um pouco mais completa e um valorzinho a mais. Outra coisa também, aqui tem o cartão transporte, que é aquele cartão que eu acho que vocês já viram, que você pode usar em qualquer lugar. Pode usar no trem, pode usar no metrô, pode usar no tramway, pode usar no ônibus, que é o cartão que você paga lá uma quantidade, não é por quantidade de passagem, dá para você carregar por quantidade de passagem, mas geralmente a galera coloca paga o mês, tá? Então por isso que é bom você colocar bem no início do mês ali, desde o dia 30, por exemplo, para daí funcionar até o dia 30 do próximo mês, que daí você fica e você pode passar ali quantas vezes você quiser. Para criança funciona como? Para criança ela funciona da seguinte forma: você paga, se ele tem menos de 11 anos, o valor é 23 euros, se eu não estou enganado. Paguei, mas eu não lembro. E ele vale de setembro até setembro, que é o ano letivo aqui. E a criança ela pode usar esse cartão quantas vezes, sábado, domingo, feriado, eternamente. Beleza? As crianças aqui também fazem bastante passeio, se o pai autorizar. Então, vira e mexe, você vai ver as crianças com os coletinhos amarelinho, bem bonitinho. Eles pegando o metrô, pegando o ônibus, indo pro parque, indo pro museu, indo pro sei lá o que. Porque aqui as crianças não pagam entrada no museu, não pagam entrada em um monte de coisas. Isso é super 10. E na idade do Emerson, por exemplo, que já tem 11 anos feito pra cima, o valor é 350 euros anual. Você pode dividir em 8 vezes, dá menos de 1 euro por mês. Não, dá 1 euro e pouquinho. Opa, 364, isso então, dá 1 euro e pouquinho por mês. Não sei se dá 1 euro e pouquinho. Dá, enfim. Por dia, então seria 1 euro e pouquinho por dia. Lembrando que o ticket, uma unidade está 1,90 até o momento. Acredito que logo aumente, não sei, devido à crise, inflação, etc. Então sai muito barato. Porém, voltando ao assunto da assistente social, se você não tem muita possibilidade de pagar ou não tem uma condição financeira de pagar, você consegue através da assistente social e através dos seus documentos de boletim de pagamento, essas coisas, eles te reembolsam. Também é super legal. E a partir de 3 crianças, 2, 3 crianças, se eu não me engano, a mãe paga metade do cartão do mês. Atualmente está 75 euros, 72,50 euros para você andar em todas as zonas de Paris, que é do 1 até o 5,
e paga metade nisso. Irrelevante essa informação, mas acho legal. E é isso. Eu acredito que falei bastante coisa, mas provavelmente deve ter ficado alguma outra coisa. Caso tenha alguma dúvida, peço que perguntem. E se gostou, deixa o curtidinha e compartilha esse vídeo se vai ter um aventureiro que vai vir com a sua família pra cá. Legalmente ou ilegalmente, eu acho que é interessante a pessoa saber de algumas informações. Passa pra ajudar pro próximo. Beleza? Falou, obrigado.